Chegamos, YouTube! Eu, Carla Lencari, Lu Maria e eu, para uma roda de conversa muito legal, muito franca e terapêutica sobre tudo que a galera tá falando e fazendo por aí. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao Roda de Terapia. A proposta desse canal é exatamente comentar, analisar e opinar tudo que está rolando na internet. Muito obrigada pela tua companhia. Eu vou pedir para você já deixar o seu like desde agora para dar aquela força para o canal. Nosso canal está começando agora, então quanto mais like a gente recebe, mais o YouTube entende que esse vídeo tem um conteúdo relevante e ajuda a espalhar para mais pessoas. Dá essa força aí para a gente? E você também pode participar da nossa roda de terapia, deixando seu comentário aqui abaixo do vídeo. Tudo bem, Lu? Tudo jóia? Tá com roupa de estreia, Lu? Oi? Tá com roupa de estreia? Eu tô sim. Eu também, mas só daqui para cima, né? Igual Jornal Nacional. O resto a gente deixa quieto, né? Sim. Gente, deixa eu só explicar para vocês que para vocês entenderem quem são essas pessoas na tela de vocês, eu sou astróloga e terapeuta, a Lu é terapeuta integrativa e nós nos conhecemos exatamente no curso no qual nós nos formamos terapeutas. É um curso cuja base de ensino é a psicanálise haitiana, né, Lu? Exatamente. E a neurociência também, né? Exatamente. Bem atualizado na neurociência. Isso. Bom, vamos lá, Lu. O que eu vou jogar hoje na nossa roda de conversa? A gente tem visto uma mudança de comportamento dentro das redes sociais, e é sobre isso que eu quero abordar hoje. Em que sentido? Se eu for pegar mais especificamente o Instagram, que hoje eu acredito que seja a maior rede social ainda, né? Isso pode mudar, mas hoje ainda é. A gente vinha muito no Instagram aquele perfil de pessoas extremamente felizes e de vidas perfeitas, né? Onde todo mundo tinha o emprego dos sonhos, todo mundo trabalhava por amor, todo mundo era extremamente feliz nos seus relacionamentos, tinha uma família linda, filhos maravilhosos, uma casa perfeita, enfim, a vida dos sonhos. Isso, eu me lembro que isso foi tema de muitos estudos psicanalíticos na época e tal, porque se falava exatamente isso, como que era frustrante você olhar aquelas vidas perfeitas, né? O feed era uma passarela de vidas perfeitas e você olhar para a sua vida que não era tão perfeita assim, isso era muita frustração. Mas de um tempo para cá, o que eu estou vendo? Que esse perfil está mudando um pouco. Aliás, já mudou bastante. No sentido de que se antes era tudo muito perfeito, é como se as pessoas tivessem se aberto para suas vulnerabilidades, entendendo que não precisa ser tão perfeito assim, não precisa ser tão feliz assim. Na verdade, isso não é real, isso nunca foi para ninguém na vida, né? Mas aí a gente olha e fala assim, então isso é bom? Isso é positivo? É uma mudança positiva de comportamento? Seria. Eu acho que é um início. Mas o que eu estou vendo, Lu, é que a gente está indo para um outro oposto, onde todo mundo deixou de ser super feliz, super realizado e se tornou super vítima. Então, o que eu estou vendo é uma vitimização tão aguda de tudo, em relação a tudo, e o engajamento por isso, que eu me pergunto que isso não é tão irreal quanto ter a vida tão perfeita assim? O que você acha, amiga? Estou aqui pensando. Estou aqui pensando em que momento que deixou de ser a vida perfeita que dava engajamento para ser a vítima perfeita, não é? E não sei se mudou tanto assim nesse sentido de ser visto, né? Antes, o que fazia ser visto era ter a vida perfeita, e em algum momento
ser a grande vítima da sociedade, do mundo, de Deus e do universo se tornou o que dá engajamento e visualização para as pessoas. Talvez seja esse fato de que, de repente, caiu a ficha de todo mundo que aquele universo do Instagram e de outras redes sociais da vida perfeita não era de fato real. Porque antes parecia, era assim, ó, tenham inveja de mim. Tem inveja das minhas roupas, da minha vida, do meu mundo, da minha família, do meu trabalho. Só que aí a gente foi vendo que não é nada bem assim, né? E aí, bom, então hoje a gente já sabe que não é assim, que ninguém tem essa vida assim. Aí, mudando esse padrão, exatamente para vitimização de me ponham no colo. A gente tem visto muitos exemplos assim, né? Muitos mesmo. Eu até achei interessante que essa semana eu estava olhando uns vídeos de um curso gratuito do Luiz Felipe Pondé. Ele é filósofo, né? E eles falaram muito sobre essa questão da vitimização, do quanto as pessoas estão se colocando nessa posição. E, gente, para você que está assistindo, eu quero deixar bem claro o seguinte: a gente não está diminuindo a dor e o sofrimento de ninguém. Todo mundo sofre, todo mundo tem seus BOs e seus problemas. É exatamente o que eu comecei falando. A vida perfeita não existe. Todo mundo passa por isso o tempo todo. Mas a questão é esse papel da vitimização, que também não é saudável. Se a gente for partir para o ponto de vista terapêutico, é assim: a vítima, ela se coloca num lugar onde ela simplesmente não age. O que você diz, Lu? Exatamente isso. Na vitimização não existe ação, existem culpados. O outro é culpado e sempre a pessoa que é vítima está sofrendo alguma coisa, né? Sem querer entrar em assuntos polêmicos, mas a culpa é do presidente, a culpa é de Deus, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, mas eu não tenho, às vezes eu sou culpada também, né? E como culpada, eu não posso fazer nada porque eu sou uma vítima, e a vítima não age, simplesmente isso, porque para ela agir, ela precisa trazer uma responsabilidade para si, né? De tipo assim, a minha vida é minha responsabilidade, logo eu tenho que fazer alguma coisa para conquistar alguma coisa que eu queira, assim, sair desse papel. Então, não existe ação no vitimismo. Ela está sempre esperando que alguém venha fazer algo por ela, porque é isso que inconscientemente ela está buscando, né? Que alguém venha ali, como você falou, dê colo para ela, dê carinho, dê cuidado, porque ela mesma não tem essa. Tem, mas ela não pega para ser essa capacidade de se nutrir, digamos que seja isso. Uhum. A gente vai chegar no ponto de mostrar que o afastamento da culpa ele é necessário para que seja resolvido o problema, mas é interessante isso que a Lu falou, porque quando você tem culpados e inocentes, né? Culpa e culpados, você tem inocentes, você desloca toda a sua responsabilidade de ter que resolver aquilo e a responsabilidade é do outro, como se o mundo te devesse alguma coisa, como se exatamente. Aí, tipo assim, a gente falou, sem querer ser polêmico, o presidente, como se o presidente me deve alguma coisa, eu coloquei ele no poder. Sim e não, né? Porque ele não vai bater na sua porta e perguntar: você tem algum problema? Eu posso fazer algo por você? Isso é impossível, e seria impossível, e eu não estou falando de um presidente X ou Y, estou falando de qualquer homem ou mulher num papel de governo, em que é humanamente impossível, ele está olhando por uma nação como um todo. Então, você, dentro da sua particularidade, quando desloca a sua culpa para o pai, para os filhos, para o marido, para o governo, para o patrão, você simplesmente afasta de você a sua responsabilidade de ter que resolver isso, né? E fica nessa de culpa e culpados. E aí, Lu, o que é mais interessante?
O que se fala muito é sobre essa polaridade da internet, onde tudo é muito preto e branco. Então, existem os certos e os errados. Existem os bons e os maus. E como eu falei, os culpados e os inocentes. Então, é como se cada vez que eu narro uma situação e num contexto de rede social, levando isso, e aqui eu estou falando dos influencers, dessas pessoas que têm muitos seguidores, lógico, né? Que tem muito engajamento, o que é que eu estou pedindo? Estejam do meu lado. Eu sou o lado certo. Eu sou a vítima. Eu sou a pessoa inocente. E eu estou pedindo um salvo-conduto das outras pessoas, não apenas um colo, mas também uma validação. Estava aqui pensando, de certa forma, sim. É que você falou aí um monte de coisa e eu estava aqui buscando certa... Estava viajando. Não, não é viajando no sentido de fugir, mas é porque vai linkando, porque hoje mesmo conversei com meu marido sobre isso, né? Porque, por exemplo, as pessoas, elas têm uma bolha, elas acham que tudo é muito simples, do tipo assim, nosso país... Não vamos entrar nesses assuntos, mas eu exemplificando. Nosso país está do jeito que está e basta trocar, vamos dizer assim, de presidente e vai resolver tudo. E não é. É uma Ótimo ilusão exemplo. achar que só uma mudança, sabe? Porque o negócio é muito mais amplo, é muito mais extenso. E aí já mostra ali uma certa infantilidade no modo de pensar das pessoas, porque a criança é que para a criança é muito simples, né? Ah, eu quero isso, aí ela vai lá e tal, porque ela está recebendo. Então, assim, essa vitimização também é uma forma de mostrar que tem muita gente agindo de modo infantil. Assim, não no sentido de ser criança, mas de ter algum padrão de criança que está reverberando na vida adulta. E aí, levando isso, eu acho que eu fugi do que você me colocou. Não fugiu. Na verdade, eu queria entrar nisso mesmo, que é a diferenciação entre culpa e responsabilidade, porque a vítima, ela existe na culpa. Na responsabilidade não existe vítima, né? Então, vamos continuar nesse raciocínio seu, Lu, que eu acho que está bem legal aí. Vamos entender, mostrar para o pessoal essa diferença entre ser vítima e ter culpados e inocentes do que ter responsabilidade. Vamos lá, a pergunta básica: qual a diferença, Lu, entre a culpa e a responsabilidade? Olha, isso é uma pergunta que às vezes eu me faço muito, porque é da minha natureza ser questionadora, né? E aí eu penso assim, e até trazendo para a minha história mesmo, vou citar um exemplo, ver se eu consigo Claro. explicar, né? Que eu estava participando de um encontro, de uma jornada terapêutica, e eu falei assim, meu pai é isso e aquilo, né? E aí, no momento seguinte, eu percebi que eu estava culpando meu pai por algo, e, e aí isso me fez assim pensar, porque, cara, eu estou nesse exato momento aqui com você, tive acesso à educação, a estudo e tudo mais, nunca me faltou nada, porque meu pai me proveu com todas as limitações dele. E aí, hoje, se eu tenho algo para resolver, isso é meu e é minha responsabilidade. E aí eu não sei se eu consigo explicar de outra forma, essa diferença é que importa o agora, né? Eu sou uma pessoa adulta e se eu culpo o meu pai por algo que me aconteceu, eu estou dizendo assim, é meu pai que tem que resolver a minha vida hoje, e aí eu fico no papel de vítima, sem ação, que era o que estava acontecendo com a minha vida. E aí é difícil sair desse papel e precisa muita tomada de consciência, como eu acabei de citar, foi essa semana, e me caiu a ficha assim, cara, eu ainda estou culpando o meu pai por algo, sendo que eu estou aqui. Eu tenho moradia, eu tenho profissão, eu tenho capacidade de fazer as coisas,
Se tem algo para resolver, a responsabilidade é minha, e se eu tomo para mim, eu vou fazer o quê? Eu vou atrás de uma terapia para me resolver. Enquanto eu estou culpando ele, eu estou dizendo assim, que foi meu pai e eu quero que ele resolva. E aí não dá, porque meu pai é de uma geração diferente da minha, ele passou por situações diferentes que eu passei, e não tem como você depositar no outro uma responsabilidade que é sua, porque envolve o seu sentir. Quando envolve o seu sentir, é seu. Então, assim, eu não sei se eu consigo responder de outra forma que não com exemplos, isso que você me perguntou. Quando existe culpa, acabo não tendo ação para algo. Se eu me culpo, da mesma forma, eu deposito em mim ali um negócio, um peso, sabe? De tipo assim, eu não posso, não tenho capacidade, ou isso, aquilo, outro. E se eu digo, não, eu sou responsável por algo, e aí parece que é tipo assim, se é da minha responsabilidade, eu posso resolver, eu posso deixar para lá, eu posso ir por esse caminho, mas incrivelmente a culpa ela não te coloca dessa mesma forma, porque ela vem de um padrão de tipo assim, você fez algo na sua infância e aí você foi punida. Então você entendeu que se eu fiz algo, eu mereço ser castigada e não eu tomo uma iniciativa para resolver, que é diferente. Então, eu não sei se eu consegui explicar, mas eu só consigo explicar dessa forma, porque é uma coisa que ainda eu fico aqui me questionando e buscando as minhas próprias respostas para essa pergunta. Dentro do nosso atendimento de terapia, é o que a gente mais vê, né? É a culpa em relação aos pais. E não é por acaso também, porque a gente sempre vai trabalhar dentro dos padrões infantis. Então, qualquer terapia hoje que você vai começar, o terapeuta vai começar te perguntando sobre a sua infância, os papéis familiares ali, como que era todo aquele contexto, né? E como que foi composto todo esse conjunto, papai, mamãe, irmãos e tal. Só que isso não é uma transmissão de culpa, né? Isso é exatamente, primeiro, para entender os padrões, né? Porque é preciso entender, e depois para chamar a responsabilidade. A questão é exatamente essa. Se eu transfiro, se eu penso dentro de um padrão de culpa, de culpados e inocentes, eu desloco essa responsabilidade minha, a responsabilidade passa a ser do outro, e o outro não tem essa capacidade de resolver. Por quê? Eis a grande questão. Porque não é fora, é dentro de você. O outro não tem essa capacidade de entrar dentro de você e resolver isso. Eu vou dar um exemplo também. Eu tive um relacionamento em que meu ex terminou comigo por WhatsApp. Isso me feriu profundamente. E eu passei anos dizendo para mim mesma, mas ele tinha que ter conversado comigo. Até um dia eu parar e falar assim, se ele chegasse hoje e falasse assim, então tá, Carla, vamos conversar. Vamos abrir o jogo. O que você tem para me falar? Não sei. Eu não sei. Que coisa é essa? E aí, que na verdade eu vi que poderia ter algum sentido a gente ter conversado pessoalmente naquela época, mas depois de anos não tinha mais sentido nenhum. Não tinha mais sentido ter aquela conversa. E aí eu mesma falei assim, que mané conversa o quê? Eu nem preciso disso mais. Então, assim, eu resolvi dentro de mim, enquanto eu estava culpando ele, ele não poderia ter feito isso e tal, tal. E eu não vou entrar aqui dentro de um padrão de certo e errado, porque isso é tão equivocado quanto culpados e inocentes. Mas enquanto eu fiquei dentro daquele padrão de ele não poderia ter feito isso, a gente tinha um relacionamento firme, sólido, não se termina um relacionamento assim por WhatsApp, né? Transmitindo tudo para ele, eu não estava resolvendo aqui dentro de mim. E se ele viesse, mesmo depois de alguns anos, para conversar, ainda não resolveria aqui dentro de mim. Eu resolvi sozinha. O dia que a minha ficha caiu e eu vi que nem fazia sentido.
Nem assim, por favor, não me entendam mal. Não é correto terminar com a namorada por WhatsApp. Não é legal. Não façam isso, homens. Não é legal. E voltando para a questão das redes sociais, o que a gente tem hoje em dia? É gente lavando roupa suja, expondo traição, e abrindo conversas e áudios e fotos e isso e aquilo outro, e querendo narrar todo um acontecimento onde olha o que ele fez, olha o que ela fez e tal, né? De tipo assim, eu sou uma vítima aqui, e querendo puxar toda essa opinião. Só que isso, além de ter, tudo bem, se eu entrar dentro de um papel de vítima e conseguir a adesão que eu estou querendo ao narrar, tudo bem, eu consegui muitos likes, eu consegui seguidores, eu consegui engajamento, mas e a outra pessoa? Ela pode estar sofrendo um hate pesado, né? Porque a internet não perdoa. Ela pode estar sofrendo um hate pesado, e eu ainda volto à pergunta: e eu? E aqui dentro? Resolve? Resolve eu expor a minha vida na internet e pedir essa adesão popular, e no final eu fico como? O que você diz, Lu? Eu fico, eu fico pensando, porque isso que você falou me fez lembrar que recentemente não vou citar nomes, mas uma digital, ela se afastou das redes e voltou. No vídeo de volta dela, ela disse assim: agora eu não vou compartilhar tudo com vocês. Vai ter algumas coisas que vai ser segredo. E aí eu assistindo, eu falei comigo mesmo assim: nossa, agora ela descobriu que não precisa compartilhar tudo, porque essa pessoa era uma das que expôs, vamos dizer assim, muita roupa suja de dentro de casa. Porque o que me parece é que as pessoas, elas querem, voltando lá até para o assunto inicial, era aquela vida perfeita que não era perfeita, porque só expunham lá, expunheram, não sei como é que diz a palavra. Expuseram. Expuseram o lado, vamos dizer assim, perfeito e bonitinho, né? E não botava o que estava acontecendo em off. E aí foram para o extremo oposto: vamos expor tudo porque eu sou uma pessoa real e tarará. Só que imagine que seu Instagram é sua casa e que as pessoas que são fora, que lhe visitam, eles sabem um pouquinho da sua vida, mas não sabem tudo. E aí, aquilo que você falou que é dentro, é tipo assim, é uma necessidade de ser real para si mesma que se projeta fora, só que dentro ainda tem alguma coisa que não é real. Tem alguma coisa que ainda está, que não está sendo coerente. Por isso que não adianta, porque essa moça me fez pensar assim: se eu estou bem comigo aqui dentro, eu exponho algo na internet e eu deixo de expor, eu não vou sentir que eu estou sendo, por exemplo, uma falsa, que eu não estou sendo autêntica, porque eu não devo nada para quem está fora, porque eu estou bem aqui dentro de mim. Então, assim, volta para o negócio de ser interno, né? Assim, essas pessoas que estão se expondo muito, não estão bem dentro de si, porque vamos dizer que não é socialmente aceita essa lavação de roupa suja, essa coisa, alimenta muitos curiosos, né, assim, das pessoas que acompanham, que estão ali querendo ver a vida do outro, porque a própria vida não tá legal, e aí é melhor ficar vendo ali os barracos da vida alheia para ver se, não, pelo menos fulano tá pior do que eu. Então, eu vou ver a vida dele e deixo de olhar para a minha. Então, vê que é um negócio que vai conectando várias pessoas, assim, a pessoa não está bem, expõe a vida toda. A outra pessoa não está bem, vai olhar a vida do outro. Então, assim, volta de novo para dentro. Como é que está a vida interna das pessoas nas redes sociais? Muita gente não está bem, porque quem está bem, quem está bem, no meu entendimento, é quem está conseguindo lidar com seus BOs e com os seus desafios, sem ter que expor, e o que expõe é de forma assim: não, vou expor isso aqui, tá tudo bem, ou não vou expor isso aqui, tá tudo bem. A pessoa tá lá, porque internamente... Tá produzindo, né? Exato, tá produzindo, tá fazendo algo de bom, de útil para si, para os outros, e não tá ali, né, projetando suas coisas na internet, seja
como antes, que era a vida perfeita, ou seja, como agora que, vou escancarar tudo, a minha vida é um livro aberto, escancarar até sabe, o que não é para ser escancarado, o que é para ser resolvido entre quatro paredes, dentro de casa, com diálogo, e não com todo mundo vendo e opinando, porque cada um tem o seu ponto de vista, e fica um negócio maior e pior do que seria se não tivesse feito. Você colocou aí, Lu, 2 pontos extremamente importantes. Primeiro, é essa questão, né, de se expor demais, de abrir demais a sua casa e a sua vida, e depois querer colocar um limite porque entraram demais. Mas essa porta foi você que abriu. E o segundo lugar, que é o ponto de observação, o foco de observação da pessoa que engaja nessa questão da vítima, né? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que vão brigar com o outro? Tipo assim, o cara lá famosinho traiu a outra influencer famosa. Quem é essa pessoa que vai lá dar hate no famosinho porque ele traiu, porque ele foi um escroto, porque ele, sei lá o que ele fez? Quem é essa pessoa? É a pessoa que não está olhando para a própria vida. Porque a vida certamente está tão difícil, que essa pessoa está passando certamente por tantas questões e tantos problemas, que é mais fácil resolver, e esse resolver é muito entre aspas aqui, muitas aspas, resolver a vida dos famosinhos, que eu gosto de seguir, do que a minha. Exatamente. Cara, isso é muito, muito, muito complicado. E aí a gente entra na questão que eu volto aqui dizendo que a minha intenção e a da Lu não é de jeito nenhum diminuir os problemas de cada um, né? A gente sabe que a gente sofre, a gente enfrenta dificuldades, enfrenta problemas, enfrenta dores. A internet tem um papel que é muito legal de ajudar algumas pessoas, igual, não sei se você lembra, Lu, há pouco tempo atrás, aquele ator que fazia o Beisola, eu não sei o nome dele, fazia o Beisola na A Grande Família. Ele veio a público pedir ajuda para um problema de saúde dele. Porque a gente tem essa coisa de achar que todo artista é muito bem de situação, né, muito bem de vida e tal. E ele expôs isso, que ele estava passando por dificuldades, que ele tinha que fazer um tratamento e precisava de ajuda. Então, aquilo foi muito bacana, mas aí já é um ponto diferente, que na verdade ele estava se movimentando, né, para resolver um problema, e não lá chorando as pitangas, se vitimizando, simplesmente para se colocar num papel de vítima do tipo, olha como eu estou doente, olha como eu estou pobre. Ele veio de fato pedir uma ajuda e ele conseguiu essa ajuda. Então, isso foi muito legal, foi muito bacana. Mas a questão é aquilo, né, de você ficar só no papel da vítima e também não resolve o BO. Não resolve aonde tem que ser resolvido, que é dentro, né? As questões dos relacionamentos, do sofrimento que você está vivendo e tudo que você está passando. Interessante. Eu lembro desse fato, e aí isso me faz lembrar, assim, que existe uma diferença, assim, vou trazer aqui outro assunto, assim, mas vou ser bem breve. É a roda de terapia. Todos nós temos mecanismos de defesa e sobrevivência que são inatos, dentre eles, a luta ou a fuga, né? Que seria o quê? Quando nós estamos diante de uma situação ameaçadora, algumas pessoas têm já um padrão que vem lá da infância de luta, são aquelas pessoas que, vou exemplificar dentro do assunto que estamos, são aquelas pessoas que vão expor na internet, vão lá e dizem assim, olha o que está acontecendo comigo, grava ali, abre live para mostrar que o marido está no motel com outro, eu vi outro dia um negócio desse. Ou então, a pessoa fuga, que é o que as pessoas que tá com problema, e é por exemplo, uma pessoa pública, ela foge da internet. Tipo assim, sim. não dou conta disso, eu quero ficar na minha, é uma fuga. E aí também existe, esses são os, vamos dizer assim, os mais funcionais.
Porque o que acontece também é o congelamento, que eu acho que aí entra um pouco a vítima, pela terapia, vamos dizer assim, pela questão terapêutica. A vítima congela, ou seja, ela fica sem ação. E aí, dentro dessa escala de mecanismos de defesa e sobrevivência, existe depois de luta e fuga, existe o pedir ajuda e o vínculo, não, o engajamento social, não no sentido da rede social, mas a pessoa se conectar com outras pessoas para se ajudar. E aí foi exatamente isso que aconteceu com o Beisola que você citou. Ele saiu, ele ativou um mecanismo de defesa e sobrevivência e não ficou lá como vítima, congelou sem ação, e ele foi o quê? Pedir ajuda na internet. Então, ele não se vitimizou, ele foi e teve uma ação que ele não estava dando conta, ele não estava conseguindo nem lutar, nem fugir, ele foi lá e pediu ajuda. E com esse pedido de ajuda, ele entrou na outra defesa, que é o engajamento social, que é ter várias pessoas ajudando ele. Então, olha a diferença. E é bom perceber isso, assim, porque são mecanismos inconscientes que são nós, da nossa natureza, que a gente pode ter como recurso, e às vezes a gente fica preso em alguns, que é o da vítima, é esse, ela congela, ela tem potencial para fazer algo, mas ela não consegue, e aí ela acabou vendo que esse padrão de se vitimizar, ela recebe atenção, recebe, né, assim, validação, mas não tem ação, porque é como a gente já está falando, né, nesse tempo que a gente está aqui conversando, porque ela precisa de ação, quando se vitimiza, ela recebe ali a sua ajuda e tal, mas falta ação dela, da própria pessoa, porque é somente a própria pessoa que consegue sair desse lugar de vítima, ter ação e resolver as tretas da vida, os problemas, os desafios que todo mundo passa e todo mundo lida, cada um da sua maneira. Então, assim, isso é Exatamente. muito bacana. E outra, né, assim, é interessante se você voltar nessa questão do receber atenção, que é bem isso, né? É o que dentro dessa conversa de rede social a gente chama de engajamento, mas é exatamente isso. E a gente observa isso dentro dos próprios atendimentos terapêuticos, né, Lu? Tem muita gente, tá, pessoal? Muita gente. Eu poderia dizer que mais ou menos meio a meio, eu não sei se a Lu vai concordar comigo, que vem procurar a terapia não necessariamente porque quer se curar. Ela está procurando um ouvinte, um colo, alguém para dar adesão ao sofrimento dela. Ela só quer que alguém dê adesão ao sofrimento dela. Ela não quer necessariamente ser curada, né? Isso a gente já identifica logo de cara. Eu achei isso tão interessante porque nessa jornada que o Luiz Felipe Pondé fez, uma dos palestrantes foi o doutor, acho que deixa eu ver o nome dele aqui certinho, para eu não errar, né? Senão vai ficar feio. Jorge Forbes, ele é professor lá na FAAP e ele falou exatamente sobre isso, né? E daí você vê que é um padrão bem geral. Então, a gente vê isso dentro dos círculos pequenos, né, que é no nosso dia a dia, a questão do atendimento terapêutico ali de todo dia, como numa rede social, quando alguém vai buscar engajamento pelo sofrer. Ai, olha o que eu passei, olha o que eu estou vivendo, olha como eu estou sofrendo. Não é isso, Lu? Você Isso. concorda comigo, Lu, que uns 50% das pessoas que vão Essa procurar parte terapia. estatística eu não sou muito boa, não. Eu concordo, mas assim, eu digo assim, tem muita gente que procura só para ter isso, exatamente que você não falou. Eu digo que eu não tenho noção mesmo de estatística, tá? Mas isso que você falou me fez pensar que realmente eu mesma acabei de recomendar uma cliente para outro profissional porque ela está nesse padrão. Porque dentro, você sabe, né? Dentro da nossa terapia, é parte fundamental, para não dizer essencial, que a pessoa entenda que ela é responsável pelas questões que ela traz, que ela tome consciência de que ela vai precisar mudar certos comportamentos, de que ela vai precisar ter ação para sair dos padrões que estão adoecendo ela,
E uma cliente minha simplesmente não conseguiu ainda entender isso e ficou além das minhas capacidades de tipo, eu estou ali dizendo o que ela precisa fazer, estou orientando, estou dando as ferramentas, os exercícios, mas ela é uma pessoa inteligentíssima, que estuda muito, né, que é o perigo de quem entra nesse mundo de descobrir sobre o funcionamento do ser humano, é que a pessoa muitas vezes usa todo o conhecimento para se enganar e para continuar onde está, mas assim, eu estou aprendendo, eu estou fazendo, mas eu quero que o meu marido aprenda, eu quero que minha mãe entenda isso que eu estou estudando, eu quero que a minha filha isso. E aí volta de novo a responsabilidade é do outro, sabe? Eu quero que o outro entenda o que é que eu estou passando e tarará, mas não aplica em si mesmo de pegar e fazer o que é proposto. Então, assim, ficou além das minhas capacidades, não terapêuticas, mas de eu ter esse entendimento de que não ia funcionar a terapia para ela, porque ela não estava conseguindo entender isso de que ela é responsável, não é o marido que tem que mudar, não é a mãe, não é a sogra, não é a filha, é ela. E isso é tão fantástico quando a pessoa entende isso, porque quando ela começa a se movimentar ao redor também muda. É incrível isso. Ah, E aí, no meu caso, tipo, poucas, foi, acho que só ela e talvez uns, eu não sei fazer isso em porcentagem de dizer o tanto, mas assim, chega pessoas que entendem o processo e vai bonitinho e tem outras que não entendem, que fica nesse padrão de vitimização, de carência, qualquer coisa, tô lá na terapeuta, eu tô com uma crise de ansiedade, tarará. E a gente, enquanto terapeuta, a gente não pode fazer pela pessoa. Eu digo lá, você fez o exercício tal, você fez isso e tarará. Se a pessoa não fez, eu já não posso fazer nada. é, eu quero, antes de passar para o próximo assunto, eu quero colocar uma questão que a gente ouve muito, né? Exatamente das pessoas que têm esse padrão. Ah, mas então a culpa de tudo que eu estou vivendo é minha? Olha, vamos sair desse lance de culpa. Tudo bem se para você o culpado é o papai, a mamãe e tal, mas é aquela frase bem clichê mesmo. Quem resolve o que você vai fazer com isso que você sente por causa da culpa do outro, se é tão importante para você estabelecer culpados, é você, porque está dentro de você. Então é você que decide o que você vai fazer com isso. E isso se chama responsabilidade. O que o outro fez, que te magoou, que te machucou, que foi contra você, que puxou o seu tapete, que te atrapalhou, enfim, que te violentou de alguma forma, infelizmente não dá para ser desfeito, mas a questão é como você quer viver com isso. Porque não dá para ser desfeito, não dá para desligar essa memória dentro de você. Aí é você ressignificar, e essa parte é a sua responsabilidade. Então, é disso que se trata. É por isso que, dentro de terapia, essa questão de culpados não ajuda ninguém, né? A questão é você entender a sua responsabilidade nisso, a sua responsabilidade de transformar isso por você, para você ter uma vida melhor, para você ter mais qualidade de vida, para você construir novos relacionamentos, um novo emprego, para você se perceber com mais amor, enfim, né? Mudar toda uma visão, né? E aí entra dentro do que a Lu falou, que é quando você muda, tudo muda. Essa é outra frase que é bem chavão e parece bem clichê. Você muda e o mundo muda, mas isso é real. Isso é real. E a partir do momento em que a gente experimenta isso, né, Lu? A gente sabe porque, olha, por exemplo, eu e a Lu, para a gente se tornar terapeuta, a gente passou por todo um processo terapêutico. Então, nós experimentamos tudo isso que nós estamos falando. Nós vivemos tudo isso, nós fizemos esse caminho e continuamos fazendo, né, Lu? Porque é muita coisa para resolver. E continuamos fazendo o nosso dia a dia. Então, eis a questão, né? E aí você vai vendo que a sua vida vai mudando dessa forma. Tá. Mas agora eu quero falar, antes do nosso tempo encerrar, que a gente já está conversando há um tempinho, sobre aquelas pessoas, porque tá, eu posso ir para a internet
e lavar a roupa suja, e abrir a minha vida, abrir a minha casa, enfim, sem medir nenhuma consequência. Mas existem também aquelas pessoas que criam todo um enredo, né? Que nem é real. Por quê? Porque querem o seu engajamento, porque querem o seu like e, às vezes, até o seu hate em cima daquela pessoa ali, que é o desafeto delas. O que você acha disso? A gente viu isso acontecer, né? Há pouco tempo, e a pessoa não foi muito feliz, né, Lu? Eu acho que eu A não Amber peguei. Heard, né? Ah, sim, sim, A Amber sim. Heard deu um tiro no pé, assim. E o mais interessante é que ela, eu não sei, você chegou a ouvir o áudio dela quando ela disse para o Johnny Depp, né? Você fale para o mundo que você, homem branco, sofre violência doméstica. Quem vai acreditar em você? Que Eu tiro no pé. acompanhei. Eu acompanhei só assim, eu não cheguei a ouvir e nem ler nada, eu vi as manchetes, né? Mas realmente é porque entra tanta coisa que se eu for destrinchar aqui, a gente fala mais 40 minutos. Porque até voltando um pouco, sobre as pessoas que abrem sua vida e escancara tudo, é legal de dizer que a gente não está fazendo um julgamento ou criticando, não. Agora, é preciso entender que, acho que você já falou isso antes, é uma ação que vai ter uma reação, é uma escolha que vai ter uma consequência, como bem você acabou de falar, né? E essas pessoas que criam um enredo, eu acho que elas são ainda mais conscientes isso de querer. É uma manipulação, né? Eu não sei bem como falar sobre isso sem trazer muitos e Mas muitos a exemplos. vítima também manipula, né? A vítima real contra. Aliás, isso dá um tema de outra roda de terapia. Exato, Uhum. porque assim, ó, tem uma questão cultural aí, que é cultural até mundial, de tipo, é, se sabe hoje que são mais mulheres que sofrem violência doméstica, então realmente para um homem admitir eu sofro violência, porque tem muitos homens que sofrem, mas eles não denunciam, porque na própria delegacia eles vão sofrer chacota dos policiais, ah, então quer dizer que tua mulher te bate, mas é real isso de ter mulheres abusivas. Então, assim, entra muitas questões dentro dessa. Por exemplo, o que se fala da vítima. Se ele passou por várias coisas, por que ele não saiu desse relacionamento, entende? Porque deixou chegar a tal ponto. Não é culpabilizando ele, mas trazendo a responsabilidade de, tipo, ela armou todo esse circo porque, de alguma forma, ele não conseguiu ali se sair do relacionamento, não conseguiu impor os limites dele, não, tanta coisa que é outro assunto, é outro vídeo que a gente vai ter que fazer para falar disso. Uhum. Mas se a gente for olhar dentro de um contexto social e histórico também, tudo bem, a gente está falando de Estados Unidos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas bem na época em que a Amber Heard começou a publicar, a falar sobre violência doméstica, que era vítima de violência doméstica, tinha acabado de estourar um movimento nos Estados Unidos de proteção às mulheres chamado Me Too. E esse movimento levou a denúncia de várias pessoas, grandes manda-chuvas, assim, inclusive do circuito, acho que de cinema também, de produção, que foram presas e tal. Muitas pessoas foram denunciadas, pessoas importantes. E o Me Too era o que a gente entende aqui no Brasil, por exemplo, como sororidade, né? Mais ou menos assim, se eu for fazer um comparativo. Então, lá era muito isso, de vamos proteger as mulheres, né? Porque elas passam por violência, e isso é real. Olha, por exemplo, quando aconteceu aquela questão da Clara Castanho, eu mesma publiquei no meu Twitter um Twitter que dizia exatamente assim: você é mulher? Independente da sua idade, me diga se você chegou até aqui sem nunca ter passado por uma situação de violência. Então, em maior ou menor grau, todas nós, mulheres, já vivemos isso. Então, o que acontece?
vem movimentos tipo, no Brasil, a sororidade, que foi tão divulgada, nos Estados Unidos, o Me Too é realmente um movimento, né? Eu acho que a sororidade é mais uma ideologia ainda, assim. Nos Estados Unidos, o Me Too, e se apropria disso para criar todo um contexto onde ela está fazendo exatamente isso, pedindo adesão. E ela conseguiu, né? Durante um tempo ela conseguiu. Tanto é que antes desse julgamento que ficou famoso, existia um outro lá atrás, num outro país, eu não sei falar qual, não estou me lembrando aqui, em que ela saiu vencedora, né? A questão é que o Johnny Depp resolveu brigar, né, por essa questão e abrir a vida e expor tudo. E aí foi onde as pessoas se ligaram de tipo assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. E viram que a vítima não era tão vítima assim, né? Na verdade, eu vejo todos dois ali, vítimas e não vítimas, né? Todos dois estão nesses dois papéis, é o que a gente chama da triangulação. Não dá aqui para a gente explicar o que seria isso, né? Todos dois são vítimas, mas ali dentro daquele contexto, a gente via muito mais ela como a abusiva, abusadora e tudo dentro da relação do que ele, e deu muito errado para ela, né? Continua dando. Eu acho que dessa história toda a gente pode trazer um alerta de pode ser os julgamentos em relação ao que você vê, né? Porque às vezes no caso dela, que ela que fazia certas coisas com eles, né, que era abusiva, mas ela conseguiu fazer todo um negócio para ela parecer a vítima. Então, assim, eu conversava ontem com minha irmã, eu não vou expor aqui, mas ela acabou se envolvendo com uma pessoa que tem uma outra pessoa e ela saiu como amante e ela estava totalmente inocente, nem sem saber. Então, tipo assim, cara, isso dá uma reflexão sobre várias coisas, várias situações que a gente vê e que a gente culpabiliza um, culpabiliza outro e aí vê a outra como vítima, mas a gente não sabe o que de fato aconteceu para que a gente tenha que ser juiz e dizer se foi vítima, foi culpado, como é feito na internet, né? Então, assim, vamos dizer que pode ser um alerta para a gente, para nós todos, porque a gente não vai estar aqui dando uma de santinha e dizer que a gente não julga, porque julgamento é uma coisa inerente ao ser humano. Ao ser humano. E a gente acaba julgando, e o que a gente pode fazer é, no momento em que está julgando, a gente trazer essa consciência de tipo, por que que eu estou fazendo isso? O que que essa situação toda está ressoando dentro de mim? E aí a gente vai para o autodescobrimento de descobrir as coisas dentro da gente mesmo, que é o que a gente já falou antes. Mas é fato que a gente julga, né? E julgamento, por exemplo, técnico sempre vai existir. Esse livro é bom, esse livro não é bom. Eu gosto desse livro, eu não gosto, tal. Isso é um julgamento técnico que, ok, vai existir, mas que a gente tenha mais cuidado quando a gente tiver nesses momentos de julgamento, de situações que a gente vê, que a gente lê, que a gente presencia, porque a gente não vê a realidade dos fatos, a gente vê ali a cena e a gente traz com nossa visão e interpreta a partir das nossas vivências, e é isso, essa situação da Amber com o Johnny Depp, eu acho que serve muito para isso, para a gente, sei lá, refletir e ver como é que a gente está julgando as coisas, se a gente está julgando, ter consciência do nosso julgamento e que ele pode, em algum momento, nos colocar em situações que vão impactar a vida do outro negativamente. Perfeito, perfeito isso, né? De que quando a gente entra nessa de estar aderindo ao drama do outro, na verdade a gente está olhando por toda aquela situação dentro das nossas referências e nem sempre é daquela forma. Então precisa ter muito cuidado com isso. Para concluir, eu quero deixar assim, o que seria, o que eu poderia dizer para a galera que está assistindo a gente, Lu? E aí você já pensa em alguma coisa aí, mas o que eu diria dentro desse tema, que é esse deslocamento da vida perfeita para a vítima perfeita, né? Eu diria, quando você se vê aderindo muito a alguma briga, algum contexto, algum drama,
algum conflito da internet, pergunte-se por quê. Pergunte-se por que aquela situação está te chamando tanto, está te engajando tanto. Não é algo que precisa ser visto na sua vida? Faça essa reflexão antes de dar um hate, por exemplo, antes de qualquer observação. Não é que a gente não possa estar do lado de uma pessoa, ok, esse padrão vai continuar, a gente vai ver muito disso aí ainda, até chegar no que eu acredito que possa ser um equilíbrio, né, disso, mas pergunte-se por quê e olhe para a própria vida. Você pode estar deixando exatamente os seus conflitos e as suas pendências sem resolver para tentar resolver o do outro. Lu, tem algum conselho terapêutico? Olha, eu vou falar uma frase que tem ressoado dentro de mim nesses últimos dias, por várias e várias questões, que seria assim, deixa eu ver se eu me lembro. Eu acho que vai um pouco de encontro com isso que você falou sobre refletir, mas é no sentido de, tipo, deixa eu lembrar a frase. Se você supõe que tem todas as respostas, você deixa de fazer as perguntas. Pronto, eu adoro frases assim de efeito, porque eu já aprendi em vários e vários momentos, porque eu sou a pessoa que eu gosto de aprender, e aí, por vezes, eu fico ali, eu já sei disso, eu sei isso, até quando alguém está me dando alguma sugestão, está me falando, dando um feedback para alguma coisa que eu preciso melhorar, eu fico, eu sei. Mas quando a gente sabe, a gente diz, eu sei, a gente, tipo assim, não tem mais nada para aprender, a gente deixa de perguntar, até mesmo muitas pessoas deixam de ir na terapia, porque, eu já sei tudo que a terapeuta vai me dizer, eu já sei que então não tenho que ir. Então, você perde muita oportunidade de aprender com as outras pessoas e aprender sobre você mesmo e até com você mesmo, porque você deixa de se perguntar, de questionar as coisas. Por exemplo, em tudo que a gente falou aqui, né? Tipo, Johnny Depp e Amber, assim, mas de fato o que aconteceu? E aí, se for algo que interesse a você saber mais, aí você vai investigar, você vai abrir sua mente, vai expandir a mente, o seu foco para perceber outras perspectivas além daquela que está sendo mostrada. Então, seria isso. Sim. Gente, eu quero dizer que eu sou astróloga e terapeuta, né? Já falei aqui. A Lu é terapeuta integrativo. Nós fazemos atendimentos em particular. Então, vou deixar fixado aqui os nossos contatos. Pode nos chamar pelo direct do nosso Instagram. Aproveita e nos segue lá, tá? Não esquece de deixar o seu like, participa dessa roda de conversa, vamos continuar falando sobre esse tema aqui nos comentários, eu e a Lu vamos estar respondendo vocês. Os nossos vídeos, inicialmente, estão previstos para acontecerem a cada 15 dias por uma questão de agenda, né, Lu? Mas depois a gente, com a adesão das pessoas e tudo, a gente pode estar se organizando para estar fazendo mais vídeos. Mas é sempre assim, uma conversa boa sobre um foco terapêutico. E para encerrar, Lu, vamos abrir aqui uma recomendação para o pessoal, recomendação da semana, apesar que o nosso vídeo não é só semanal, mas vamos deixar assim, recomendação da semana. O que você recomenda para a galera, para estar vendo, lendo? O que tem de bom por aí? Olha, eu vou recomendar um livro que eu já li e eu estou fazendo o povo ler. Eu vou até mostrar aqui. Eu não li. É A Boa Sorte. Por que eu vou recomendar esse livro? Porque eu acho que ele tem a ver com tudo que a gente falou, porque ele mostra, assim, numa linguagem clara, bem assim, linguagem bem simples, essa diferença de o que é uma pessoa que é responsável e que busca ali construir algo, da pessoa que se contenta com o que viu ali e segue querendo que o outro faça alguma coisa, e no final é bem legal a conclusão. Então, assim, eu acho que casa perfeitamente com o que a gente falou aqui, que a gente explanou. Quem quiser comprar, chama Boa Sorte, acho que tem Kindle também, PDF, sei lá, em e-book. Quem são os autores? Eu vi aí que tem 2. Alex Rovira Selman e Fernando Trias de Bes. Acho que é isso que chama. Fala assim.
Foi Gente, foi recomendado para mim por uma outra profissional, justamente porque, eu vou, só para encerrar, porque eu estava muito nessa postura de esperando que as coisas acontecessem sem me movimentar, que é o que acontece com a vítima, né? Ela fica esperando que tudo aconteça magicamente, sem que ela faça algo para si. Então, esse livro, ele é perfeito para isso, assim, que ele vai te trazer, para quem estiver ali buscando, vai ser vai virar insights umas bem legais. chavinhas. Vai virar, vai ser bem legal. Que legal. Aí tem muito a ver com o nosso tema, né? Eu também Isso. vou recomendar um livro, eu não estou com ele em mãos. Aliás, galera, eu quero pedir um pouco de desculpa, assim, porque eu tô em viagem, então eu tive que improvisar um lugar, a luz não tá muito boa, eu vi que muitas horas ela estava estourando, assim, no meu rosto aqui, mas isso a gente vai estar organizando, tá bom? Vocês fiquem com o melhor, que foi o contexto dessa conversa aqui, tem muito aprendizado. O livro que eu vou recomendar é um livro, cara, maravilhoso e que mudou muito meus paradigmas de compreender as outras pessoas, inclusive naquilo que a gente espera delas, porque a gente sempre cobra muito das pessoas dentro do que é a nossa própria necessidade. Tipo assim, eu tenho necessidade disso e eu fico esperando aquela pessoa me entregar. E a gente não se coloca dentro da perspectiva da outra pessoa de entender e a necessidade dela. Qual é? Será que é a mesma da minha? Será que eu estou suprindo a necessidade de amor da outra pessoa? Então, isso vai. E quando eu falo amor, eu não estou falando um amor só do homem com mulher, mas de todos os relacionamentos, né? Esse livro chama As 5 Linguagens do Amor. Eu estou olhando aqui no celular. É do Gary Chapman. Gente, com certeza vocês já ouviram falar desse livro. Ele é maravilhoso. Vale muito a pena a leitura. Compre e leiam. E vocês vão conseguir olhar para o relacionamento de vocês de uma perspectiva totalmente nova, inclusive de se colocar no lugar do outro e procurar entender, ok, a minha necessidade eu sei, eu entendo dela, e a necessidade do outro. Então é muito legal mesmo. Lu, muito obrigada pela nossa roda de terapia, adorei a nossa conversa de hoje. Já estou ansiosa para a próxima. Eu também, foi muito boa, Isso maravilhosa. aí, isso aí. E deixar um recadinho: a gente está procurando uma terceira terapeuta para compor essa roda de conversa aqui com a gente. Então, se você é terapeuta, trabalha na linha da psicanálise, vem conversar com a gente, chama a gente no direct, vamos bater um papo. Se tiver uma sintonia legal, por que não, né? E a Lu mora no Ceará, gente. Eu moro em Goiás. Olha só a distância. Então, pode ser uma pessoa de qualquer lugar do mundo, só tem que estar na sintonia, né, da gente. É isso aí. Muito obrigada para você que esteve conosco até aqui. Obrigada mais uma vez, Lu. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.